Muito bem, senhoras e senhores, abramos as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4, verso de número 24. Talvez esta não seja, e aliás eu posso afirmar que não é uma mensagem explosiva, é uma mensagem reflexiva, é uma mensagem que vai demandar mais de nós a atenção do que qualquer uma outra que arrebataria o povo numa explosão de louvor. Gálatas, capítulo de número 4, verso 24. Vamos pegar o contexto, como sempre. Prontos? Dizei-me vós os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. E o verso 24. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e a seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Vamos reler o verso 24, vamos? Que tem uns irmãos que estão assim apertando os olhos, fazendo uma cara assim constrangida. Verso 24. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Verso 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Deus e Pai, nós queremos, de grato coração, tributar a Ti, com muita sinceridade, ações de graça, pelo que tens feito, pelo que farás, mas sobretudo por aquilo que Tu és para nós. Lhe agradecemos por esta igreja, pela devoção que este povo tem para com a Tua palavra, pelo zelo que este povo tem para com a Tua lei, para com a Tua revelação. Deus, eu quero que abençoes hoje, em nome de Jesus te peço, com humildade e fervor. Abençoe os presentes que vieram de tão longe para a nossa reunião de adoração, de louvor, de aprendizado, que alguns chamam culto de doutrina, outros de instrução, alguns faculdade teológica, mas sempre noites de grande edificação espiritual. Abençoa os ausentes
aqueles que estarão meditando neste CD e abençoa aqueles que estarão nos ouvindo através de um programa de rádio. Visita-os com a unção do entendimento, com a unção de sabedoria, com a unção de discernimento, porque se o teu Espírito não nos assistir, se o teu Espírito não nos estimular, se o teu Espírito não nos falar, se ele não nos revelar a tua vontade, nós, ó Deus, jamais poderemos compreender o mistério oculto por gerações, e agora nós revelados nesses últimos dias pelo Espírito, que a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas do teu ser. E agora, Deus, que aquilo que olhos não viram, que aquilo que ouvidos nunca ouviram, que aquilo que não tem passado por coração de homem algum, seja o que o Senhor tem reservado nesta noite, através da tua palavra, para a tua igreja aqui reunida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Olhe para quem está do seu lado e diga o quê? Bom apetite. E diga mais, que Deus, põe assim a mão no coração da pessoa que está do seu lado. Põe. Que Deus ajude você a entender. Entender com o coração. Agora põe a mão na cabeça. Diga entender com a mente. Aí diga entender com a mente. E entender com o coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nada neste mundo possui maior diferença do que a aliança da lei e a aliança da graça. Podemos encontrar diferenciações, contrastes entre muitas coisas. Podemos estabelecer paralelos e, em seguida, fixar diferenças entre coisas e coisas. Mas, senhoras e senhores, quando falamos de lei, aliança de lei, e quando falamos da graça, aliança da graça, não vamos encontrar nada tão dessemelhante. Não vamos achar nada tão diferente, tão antitético quanto a questão da aliança da lei e a aliança da graça. E é impressionante porque mesmo quando a nossa mente já foi tocada, mesmo quando já passamos pelo processo do novo nascimento, com o espírito regenerado, recriado, segundo a imagem do novo homem, de Cristo, mesmo quando já passamos por um grande processo de renovação de entendimento, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, mesmo depois que temos andado com Deus, lido a Bíblia, aprendido a orar, depois de termos recebido revelações espetaculares, revelações transcendentais, revelações sobrenaturais da parte de Deus, mesmo assim, se nós entrarmos dentro da igreja, nós vamos encontrar pessoas com grandes dificuldades em compreender diferenças essenciais entre o que é da lei e o que é da graça, o que é da graça e o que é da lei. E frequentemente nós estamos vendo crentes dentro das igrejas, principalmente hoje em dia, misturando algumas coisas que fazem parte de uma aliança que caducou, que envelheceu, com uma nova e eterna aliança que jamais caducará, que jamais envelhecerá. Neste texto que tomamos hoje à noite para a nossa reflexão, e é um culto de doutrina, e a mensagem hoje talvez apele muito mais para a nossa mente transformada do que para o nosso coração recriado. Portanto, hoje à noite, nós gostaríamos de estabelecer algumas coisas para refletirmos com os irmãos. Primeiro, 2 mulheres. Segundo, 2 filhos. Terceiro, 2 condutas. Quarto, 2 destinos. Vamos recapitular o que pretendemos nesta noite examinar, dividindo em blocos. Primeiro, 2 mulheres. Segundo, 2 filhos. Terceiro, 2 condutas. Dentro dessas 2 condutas, claro, podemos afirmar 2 atitudes, 2 comportamentos. E, finalmente, como conclusão, lapidar, nós vamos encontrar 2 destinos. Perceba bem, o apóstolo Paulo está tomando 2 personagens bíblicas, 2 mulheres. Então hoje as mulheres têm que ter uma atenção dobrada. E ele está evocando a figura de Agar, mas também está falando da figura de
Sara, ambas esposas, em certo sentido, de Abraão. Examinaremos melhor esses conceitos. No entanto, o apóstolo Paulo toma Sara e Agar e lança mão destas duas personagens reais, históricas, usando-as como tipo, usando-as como alegorias, como ilustrações de duas alianças. E o que dizem elas? O apóstolo Paulo toca na questão, mas obviamente toca na questão sem a possibilidade de descer às minudências, até por motivo de espaço e por não dispor dos métodos que temos hoje em dia de registrar os fatos e os acontecimentos. Portanto, isso tudo está, de certa forma, em código, isso está, de certa forma, cifrado, isso está, de certa forma, enigmático, equacionado dentro de um mistério, e com a ajuda do Espírito de Deus, cabe a nós pedirmos graça, para que o mesmo Espírito que usou a pena de Paulo para escrever esta declaração, use o pregador hoje à noite para tentar penetrar no mistério que estava na mente e no coração de Paulo, e que ele não pôde se estender muito, nos ensinando, e cabe a nós agora elucidarmos, esclarecermos, dirimirmos estes mistérios. Duas alianças. Que dizem elas? Agar, Paulo dá a dica, é a aliança do Sinai. Agar é a aliança da lei. Agar é a aliança das obras. Agar é a aliança do Velho Testamento. Agar é a aliança de morte. Sara é a aliança de Sião. E a aliança de Sião reflete em aliança do Calvário. É aliança de graça, é aliança de paz, é aliança de vida, é aliança de misericórdia, é aliança de benevolência. Duas mulheres, senhoras e senhores, duas mulheres. A aliança do Sinai, representada, tipificada por Agar, era uma aliança, e já começamos a ver a diferença abismal entre ambas. A aliança do Sinai foi uma aliança feita com o homem, mas a aliança de Sião, que é a aliança do Calvário, foi feita com Jesus Cristo. A aliança do Sinai é a aliança feita com Adão, com o primeiro homem. É uma aliança condicional. Mas a segunda aliança, feita em Sião, no Calvário, com Jesus Cristo, é uma aliança incondicional. Por quê? Porque as primeiras alianças firmadas dependiam do esforço humano, da boa vontade humana, da determinação humana, da dedicação do homem, do empenho do homem, das obras do homem, do sangue de um animal, de elementos terrestres, de elementos humanos, e por tudo isso era extremamente condicional, dependia do que o homem fizesse. Mas essa nova aliança firmada em Jesus Cristo, a aliança dos livres, a aliança firmada em Sião, em Sara tipificada, é uma aliança incondicional. E incondicional por quê? Porque o sangue é dele, porque a palavra é dele, porque a fé é dom dele, porque o perdão é dele, porque o Espírito é dele, porque a graça é dele, porque a misericórdia é dele, porque o poder para sustentar é dele, porque a palavra que a preserva é dele, porque a autoridade que a sustenta é dele. Portanto, não depende de nós, depende de Jesus Cristo, nosso bem-amado Senhor e Salvador. Duas mulheres. Sara, todos vocês sabem, queridos alunos das nossas quartas-feiras, Sara é graça. Sara é a esposa original de Abraão. Antes de Agar, Sara foi sua esposa. Então, pastor, dentro do que o senhor pretende aplicar essa mensagem, o senhor está num dilema. Por quê? Porque o senhor está querendo comparar Sara à graça, Sião, livre,
E Agar, a lei, escravidão, morte, antigo pacto. Só que o Senhor está dizendo que antes de Agar ser esposa de Abraão, Sara foi sua esposa. Mas, pastor, o senhor está enganado a respeito de uma coisa. É porque a graça veio depois da lei. Então, primeiro viria Agar e depois é que viria Sara. Não, senhoras e senhores, a Bíblia não se engana, a Bíblia não mente. A esposa original é Sara, a outra é que é Agar. Então nunca pense que depois da lei é que veio a graça, porque antes da lei a graça já existiu. Antes de Agar da lei ser manifesta, já existia na eternidade passada a Sara da graça. Aí alguém vem no seguinte raciocínio. Alguém diz assim, mas pastor, é verdade, é o seguinte, pastor, é que Deus fez o homem reto, não é? É verdade. E o homem pecou, sim. E Deus fez com ele a aliança em Agar, a aliança do Sinai, a aliança da lei, certo? E ele quebrou essa aliança, sim senhor, senhora. Aí depois que o homem transgrediu, quebrou o pacto, a aliança, o primeiro que quebrou as tábuas da lei foi aquele que foi buscá-la, Moisés. Quando chegou que viu a confusão lá embaixo, o povo adorando o bezerro de ouro, quebrou a lei. Então o primeiro que não guardou a lei foi Moisés, coitado, quebrou. Começou logo por ele, e era o melhor. Aí quer dizer que depois, pastor, o senhor tem certeza, depois que o homem quebrou essa aliança, aí Deus resolveu fazer um remendo, fazer uma costura, Deus resolveu tapar um buraco, Deus resolveu fazer um plano de emergência. E nesse plano de emergência, Deus enviou assim às pressas Jesus Cristo para descer à terra, para consertar um problema acidental que surgiu no percurso da história humana aqui na terra. Não, senhoras e senhores, no céu não existe amadorismo, no céu não existe remendo, no céu não existe tapa-buraco, o céu nunca é apanhado de surpresa, o céu nunca se engana, as ordens dos céus nunca são capazes de se equivocarem. Por isso que o apóstolo Pedro, mostrando que a graça precedeu a lei, diz lá na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 18 a 20, ouçam, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso procedimento, que vossos pais vos legaram, mas fostes resgatados e comprados pelo precioso sangue, como sangue de cordeiro, sem defeito, sem mácula, sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Apocalipse no capítulo 12, verso 11, corrobora esta grande revelação, quando nos diz que lá na glória, antes que o homem fosse criado, ou ainda por ocasião daquela grande batalha angelical que aconteceu entre os seguidores de Satã e os seguidores de Deus, o diabo e a serpente com seus anjos, e Miguel e os seus anjos também com seus. O diabo quer usurpar, o diabo quer tomar o trono de Deus, os anjos são acionados, o grande capitão, o grande general Miguel toma a frente das tropas celestiais, uma grande batalha vai acontecer, armas que nunca a ciência poderia imaginar foram empregadas naquela guerra, armas excepcionais, espetaculares, que nenhum filme de ficção científica poderia descrever, foram utilizadas naquela batalha entre os seres mais inteligentes da criação. Diz a Escritura Sagrada que naquele momento em que a batalha estava no ápice, em que as forças do mal reagiam, diz a Escritura que Miguel clamou, está escrito, eles pois o venceram o diabo, venceram a rebelião, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. A batalha que aconteceu, a grande batalha de anjos, foi vencida já pelo sangue de Cristo, que ainda seria derramado na história. Se você pudesse aproximar-se hoje, caro irmão, deixe-me tentar tornar mais claro para você. Se você hoje se achegasse à mais velha criatura terrestre, ou ao mais antigo ser celestial do mundo do espírito já criado,
você ia ouvir uma coisa deste ser. Você ia ouvir uma coisa dessa testemunha. E você ia ouvir o seguinte: humano, antes que o Sinai fumegasse, humanos, antes que as águas diluvianas cobrissem a terra, humanos, antes que Abraão fosse chamado lá de Ur da Caldeia, humanos, antes que do barro vocês fossem tirados, humanos, antes da terra sem forma e vazia, antes do Fiat Lux, do faça-se, do haja luz, a Escritura afirma que nós já fomos amados por Deus antes da fundação do mundo, antes que o tempo começasse a contar, antes que qualquer tempo fosse inaugurado na história cronológica dos homens, já éramos amados. E deixe-me dizer uma coisa aos que podem entender: uma das partes mais difíceis da teologia, eu vou dizer qual é. Não é sobre o supralapsarianismo, ou sublapsarianismo, ou amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, teantropia, nada disso. A parte mais difícil não está na escatologia, no grande desafio das semanas de Daniel, ou nos mistérios enigmáticos do Apocalipse, não. A parte mais difícil para entender de tudo que temos na revelação de Deus é que nós somos amados de verdade. É difícil entender porque às vezes não somos amados e às vezes nós mesmos temos dificuldades para nos amar. Por isso que é difícil entender que nós somos amados de verdade. Uma das partes mais difíceis de entender da Bíblia é que você não merece nem um glóbulo do sangue de Jesus. A parte mais difícil de entender é que seres caídos, indignos como nós, somos alvos do amor de Deus. A parte mais difícil de entendermos é que não merecemos o favor de Deus, mas nós o temos sem reserva. A parte mais complicada é nós admitirmos que mesmo sendo tão maus, e tão pecadores, e tão falhos, e tão errados, nós somos tão extremamente, imensamente amados e queridos de Deus. Antes que você existisse, que seu pai, que sua avó, antes que Abraão existisse, antes que Noé existisse, antes da arca, antes da harpa de Davi, antes de qualquer coisa, já brotava no coração de Deus o amor por você. E na mente de Deus o cordeiro já estava sendo morto. Lá o Calvário estava no coração de Deus antes da criação do mundo. Difícil entender, mas vamos adiante. Não posso parar nesse ponto, tenho que dar a mensagem completa. Precisaríamos várias quartas-feiras para tratar com isso. Observe uma segunda coisa: duas mulheres. Sara foi a primeira esposa, mas quem gerou o primeiro filho foi Agar. Pastor Darkson. Hein, pastor Georgiano? Faz isso não, né, pastor Georgiano? Não, pastor Georgiano, faz isso não. Sara, pastor Georgiano, foi a primeira. Foi, isso aí nós não temos dúvida. Acabamos de ver. Primeiro a graça. A graça tem primazia. A graça tem precedência. A graça tem preeminência dentro dos planos divinos. Sara foi a primeira esposa. Isso não há dúvida. Mas não foi a que gerou o primeiro filho. Porque quem gerou o primeiro filho foi Agar. E qual foi o filho que Agar gerou? Não responda, você vai errar. O primeiro filho que Agar gerou, não responda, você está tentado a dizer, foi ele, aquele lá, o Ismael. Não foi Ismael não. O primeiro filho gerado por Agar, dentro da tipologia e dentro da alegoria de Paulo, foi Adão. Vocês estão rindo? Porque dentro da dimensão do humano em que nós estamos vivendo,
Nossa primeira experiência relacional como progenitor da humanidade recai sobre Adão, mas não recai sobre um Adão livre, recai sobre um Adão já escravo. Já recai sobre um Adão que vai precisar prestar contas à lei, porque burlou a lei, quebrou a justiça e falhou com seus deveres. Adão poderia ter sido Isaque, mas foi Ismael. Adão poderia ter sido filho da promessa, obediente como Isaque. Porque quando falamos do sacrifício de Abraão feito no Moriá, sempre pregamos sobre Abraão, mas nos esquecemos de dizer e de louvar a atitude de Isaque, que já era um rapaz lá de seus 17 anos de idade, e poderia ter pego o pai que já era um velho, e ter dito: você é um caduco, esse seu Deus é um carrasco, é tribal, é um canibal, é um tirano, eu não vou me submeter à sua religião, aos seus caprichos, às suas loucuras. Papai, fica aí com teu Deus velho, porque eu vou me embora, velho demente. Mas Isaque aceitou que o pai o amarrasse. Ele estendeu as mãos para o velho amarrar. Ele deitou no altar. Irmãos, esta obediência de Isaque, de um jovem, é algo chocante para nós que temos dificuldades de obedecer no mínimo do que Deus nos pede. E questionamos tudo. Não sabemos simplesmente obedecer por obedecer. Nós queremos 1000 razões para obedecer. E Adão poderia ter agido como Isaque, mas agiu como Ismael. Agiu segundo Ismael. E Eva deu ouvidos a quem nunca deveria ter dado ouvidos: a serpente. Você não tem que dar ouvido à serpente. Você não tem nem que parar para considerar as insinuações do diabo que ele quer plantar na sua mente. Você não tem que se deter um minuto ouvindo as conversas e as ideias de Satanás a respeito de você, a respeito do seu destino, a respeito do seu futuro, sobre o que ele pensa de você e sobre o que você deve fazer. Nós já passamos do tempo de dar ouvidos à serpente. Nós agora temos um mestre a quem nós damos ouvidos, e é o Espírito Santo de Deus. Mas deixe-me lhe dizer uma outra coisa. Terceiro ponto: 2 mulheres. Agar, a bem da verdade eu tenho que lhes dizer, Agar nunca teve a intenção de ser nada mais do que uma serva de Sara. Alguém me prove o contrário dentro da Bíblia Sagrada. Você não pode provar, porque lá não está. Nem por indução, nem por insinuação, nem por ilação, nem por mais vaga hipótese, você pode me dizer que Agar queria ser mais alguma coisa do que era uma serva de Sara e de Abraão. Era só o que ela queria ser. Ela não chegou à posição que ela chegou porque ela quis. Foi Sara que sugeriu. Foi Abraão que anuiu ao conselho de Sara. E não fez tal proposta a Agar, não. Ele impôs. Ela era uma escrava. Agora, quando eu lhes digo que Agar nunca teve a intenção de ser nada a mais do que uma serva de Sara, e nós estamos tratando de uma alegoria, e Agar é lei e Sara é graça, então deixe-me dizer uma coisa: a lei nunca teve a intenção de ser nada mais do que lei. A lei nunca teve a intenção de salvar ninguém, porque a lei sabia que não podia salvar.
A lei nunca teve a intenção de dizer: olha aqui, eu vou levar vocês para o céu. Porque ela sabia que não podia levar. E por quê? Porque nós não nos damos bem com lei. Como dizia o filósofo, nós não suportamos muito realidades. Eu vou repetir isso. Nós não suportamos muito realidades. E é por isso que nós criamos os nossos mundos paralelos de sonhos e fantasias. O mundo ideal. Porque o real é duro. E nós não aguentamos muito o real. Os brasileiros que o digam. Agora, Agar, eu falei aqui, nunca teve a intenção de ser nada mais do que uma serva de Sara. A lei não teve, nunca essa intenção. Mas eu quero dar graças a Deus por uma coisa. Que mesmo Agar, não tendo a intenção, porque sabia quem ela era, de ser mais do que o que era, Agar conseguiu brindar, dar a Abraão uma coisa especial, um filho. Não era o da promessa, mas foi um conforto. Foi uma alegria temporária, transitória, fugaz, mas foi. E senhoras e senhores, foram os trovões da lei. Foi a espada da lei que nos trouxe a Cristo. Foi a denúncia na nossa consciência. Foi o peso que a lei colocou sobre os nossos ombros. Foi o terror do juízo imposto pela lei. Que era a lei? Já assistiram a algum filme, e em Israel, e em alguns países árabes a gente consegue ver isso? Pessoas com um rebanho de ovelhas, e o pastor está tomando conta das ovelhas, mas existe ali um cachorro que ajuda. O trabalho do cachorro é sair correndo atrás daquela ovelha que está se extraviando, e tangê-la assim de volta para o rebanho. Com todo o respeito, esse cachorro era a lei. Esse cachorro era a lei. Porque todas as vezes que nós quisemos nos extraviar, a lei, como o cachorro do rebanho de Cristo, latiu, bradou, ameaçou, e nós voltamos de cabeça baixa para o nosso cantinho, porque senão a lei te pegava. E uma coisa impressionante dentro desse texto, irmãos, tenha calma, não se desesperem, é que Agar, parece que no princípio, embora não querendo ser nada mais do que era uma serva, depois ela começou a achar que era alguma coisa, e ela começou a querer agir como se fosse a dona da casa. Alô? Aí é que está, sabe por quê? Porque está escrito, e eu vou ler para você aqui agora. Esse é um CD que eu acho que todo mundo vai querer comprar para ouvir 10 vezes. Diz: ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sara a Abrão: eis que o Senhor me tem pedido de dar à luz filhos, toma, pois, minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio delas. E Abraão anuiu o conselho de Sara. Então Sara, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora Sara por ela desprezada. Será que você está imaginando onde é que o Espírito de Deus vai nos levar? Agora Agar está desprezando Sara. Agar está humilhando Sara. Agar está escarnecendo de Sara. Agar está achando agora que é a dona da casa, porque ela que manda. Fala grosso, Agar, bate o pé, você é que manda aqui dentro. Só vou lhe dizer uma coisa: Sara nunca vai permitir isso. É verdade. Hein, Denise? Sara nunca vai permitir. O quê? Que Agar mande na casa. Oh, aleluia, Jesus. E quando Agar começou a ficar, como diz no Ceará, por cima da carne seca, falando grosso e mandando na casa e querendo se impor,
E Sara foi humilhada por ela, e Sara chega para Abraão e diz: Ei, cabrão, pegue essa escrava que está achando que é alguma coisa e que manda aqui dentro. Pegue essa escrava porque ela pensa que tem a última palavra aqui dentro e ela que dá as ordens. Pegue essa escrava e mande já ela ir embora da minha casa. Está preparado? Vamos ver quantos vão entender o que eu vou dizer agora. Há muita gente por aí, filhos de Agar. Há muita gente por aí no nosso meio que acham que a lei tem a última palavra. E existem crentes que estão dentro da igreja e que estão, de certa forma, ainda se relacionando com Yahvé, o impronunciável, o inaproximável, o distante, o invisível, o intangível, o impalpável, legislador, juiz, rei. E não estão dentro da igreja agindo como filhos de Sara, porque não conhecem Abba, porque não conhecem misericórdia, porque não conhecem o Deus que não somente fala trovejando no Sinai, mas que fala no seu silêncio. Não conhecem o Deus que dá graça no seu juízo. Não conhecem o Deus que concede misericórdia na sua inaproximável santidade. Não conhecem o Deus que tem rosto de Pai. Não conhecem o Deus que tem rosto de misericórdia. E essas pessoas são legalistas. Essas pessoas estão vivendo debaixo de uma lei de uma igreja, uma lei de uma denominação, uma lei de um credo, uma lei de uma imposição social na sua consciência. E essas pessoas estão se relacionando com um Deus que não é o Deus delas, porque elas nunca procuraram se relacionar e conhecer esse Deus. É um Deus que plantaram, é um Deus que ela importou, é um Deus que ela tomou de alguém e disse: Ele vai ser meu. Mas escute muito bem, os legalistas vão ter problemas conosco. Os religiosos e os moralistas também vão ter problema conosco. Sabe por quê? Porque no verdadeiro filho da promessa, quem manda nele não é Agar, é Sara. No verdadeiro filho da promessa, quem lhe estimula a vir para a igreja não é a chibata e o chicote e o terror da lei, é o amor, é a graça, é a misericórdia de Jesus. O verdadeiro filho da promessa não está aqui debaixo do terror do Sinai, ele está aqui sob a bênção do Calvário. O verdadeiro filho da promessa não serve por coação, serve por coração. Não serve por imposição dogmática, ele serve por redenção de graça que houve em Cristo Jesus. Ele é filho de promessa. E você está vendo o perigo? Qual o perigo? É que hoje à noite, aqui nesse lugar, 90% ou mais dos crentes que estão aqui estão vivendo como se fossem filhos de Agar. Descubra por quê. Isso é uma tarefa sua. A dica foi dada. A maioria das pessoas que estão nas igrejas estão relacionadas mais com Sinai do que com Sião. Estão servindo a Deus mais por Sinai do que por Calvário. Medo, culpa, neurose, terror. Bastava que viesse uma notícia que não existe céu nem inferno, ficava pouca gente no banco. Porque os escravos estão na casa com medo do castigo. Os escravos estão trabalhando e remando na obra com medo da chibata do carrasco, do algoz.
os filhos de Sara estão fazendo porque não há outra coisa a fazer senão amar a quem tanto nos amou e nos cativou. Estamos mais para Sinai ou Sião? Quarto lugar, 2 mulheres. Agar, senhoras e senhores, nunca foi livre de Arlete. Agar nunca foi livre. Diga para quem está do seu lado: Agar nunca foi livre. O que é que você diz para quem está perto de você? Agar nunca foi livre. Prepara um aleluia. E Sara nunca foi escrava. Se é verdade que Agar nunca conheceu a liberdade, igualmente o é que Sara nunca conheceu a escravidão. O que é que você está querendo dizer, pastor? É que está aí a grande maioria da humanidade, cumprindo seus deveres e devoções e regras e imposições de uma religião, de um credo, de um sistema, dentro de uma estrutura, nunca conheceram liberdade. E aqui estão aqueles que foram já libertos pelo amor de Jesus. Aqui estão aqueles que estão debaixo da aliança do Calvário, que nunca conheceram em Cristo escravidão, porque o religioso das obras é Sansão cego, o religioso das obras é Sansão escravo, o religioso das obras é Sansão na mão de Filisteu, andando em círculo, rodando a mó e escarnecido por demônios. Mas o verdadeiro filho da livre está dentro de João 8, 32 e 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 2 mulheres. 2 mulheres. Deixa eu correr, porque ainda tem 2 filhos, e tem 2 condutas, ainda tem 2 destinos. Deixa eu correr. 2 mulheres. Quinto lugar, Agar foi lançada fora com seu filho. Sara nunca foi. Sabe por quê? Porque Sara tem direito a ficar na casa, e nada nem ninguém pode botá-la para fora. Porque Isaac é filho da promessa, e ninguém pode colocar um filho da promessa para fora de casa. Então os que já vão podendo entender essa dimensão do mistério, vão louvando e glorificando a Deus por uma coisa: os heresiarcas e seus filhos hereges serão lançados para fora do evangelho, mas os que são sementes, promessas de Jesus para o Pai, descendência do Cristo pela fé em Abraão, os que são filhos da livre são livres. Os que estão debaixo da aliança da liberdade são libertos. E não adianta o diabo vir falar grosso e dizer: sai para fora. E não adianta a lei dizer: vai embora porque você pecou. E não adianta a consciência dizer: saia porque você não é digno. Eu não dou crédito à minha consciência nesse ponto, nem eu dou crédito à lei neste ponto, e nem eu dou crédito ao diabo neste ponto, por uma razão: eu sou filho da promessa, e nem o terror da lei, e nem um transtorno de consciência vai me tirar da casa do meu pai. Parece que tem gente que não entendeu. Parece não entendeu. Não entendeu. Os demônios do inferno são escravos. Os religiosos legalistas, que não foram gerados pela semente da promessa, são escravos. Os que passam por aqui não experimentaram o nascimento segundo
O princípio espiritual, o princípio de Sião, do Calvário, não vão ficar aqui. Sabe por quê? Porque o credor vai apitar lá do lado de fora e vai chamar os escravos. E ele é escravo, ele não tem vontade, ele não tem liberdade, ele não manda, ele é mandado, ele é comandado, ele é governado. Presta atenção. Se você nasceu de novo e é um crente em Jesus, redimido pela graça de Deus, quando os capetas do inferno, ou a acusação do diabo, ou qualquer outra coisa se levantar dizendo, volta para cá porque você é meu, você diz, cala a boca, diabo, você não está falando com o filho da escrava. Sai da igreja, larga a tua Bíblia, volta para o mundo. Você é pecador, Deus não lhe ama, você está se enganando, você não é nascido de novo, você não é salvo, o céu não é céu. Cala a boca, diabo, mão para trás, boca amordaçada. Eu sou filho da livre. Capeta do inferno, querer te tirar da casa do Pai? Ninguém vai te tirar da casa do Pai, não. Você não é escravo. Dois filhos, duas mulheres, dois filhos. Deixa eu correr. Os dois filhos representam os que andam debaixo de cada aliança que abraçam. Quem abraça Agar é porque tem afinidade com Agar. Quem corre para os braços de Sara é porque há uma genética espiritual que diz, ó, você é filho de Sara, do Sião, do Calvário, da nova aliança. Dois filhos, Ismael, os ismaelitas andam nas obras, os ismaelitas andam nos trabalhos, os ismaelitas andam nas cerimônias, nas indulgências, nos serviços religiosos, nos sacramentos, na escravidão de uma lei, de um sistema, de um código. Os ismaelitas estão aí. Isaac é livre. Isaac anda segundo Cristo. Isaac anda segundo o espírito da liberdade, da glória dos filhos de Deus. Isaac anda guiado pelo Espírito e não precisa ter preocupações quanto a preceitos e regras, porque o que brota dentro dele é uma natureza de liberdade e ele vai corresponder aos ideais e aos padrões das exigências da justiça divina, sem nenhum esforço, sem nenhuma coação, sem nenhum terror, porque a natureza dele foi transformada e ele ama o que o Pai ama e ele deseja o que o Pai deseja e ele é guiado segundo os caminhos de Deus. Ismael, deixa eu dizer uma coisa, eu vou ser rápido agora para terminar, ó. Ismael é o mais novo ou é o mais velho? Diga aí, pergunte a quem está do seu lado. Bem mais velho. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Nosso primeiro nascimento, nós não nascemos Isaac, nós nascemos Ismael. Primeiro nós nascemos Ismael. Agora preste bem atenção. Nascemos Ismael religiosos. Nascemos Ismael legalistas. Nascemos Ismael debaixo de escravatura. Agora, qual é a lógica entre Ismael e Isaac, de Arlete? Sabe qual é a lógica? A Bíblia revela. A Bíblia revela. Mas eu não vou soltar agora não. Vou soltar na conduta, na atitude. Estou falando dos filhos ainda. Sabe qual é a lógica entre Ismael e Isaac? É que Ismael é bem mais velho, Isaac é bem mais novo. E o que acontece é que o sentimento lógico e racional é que assim como Ismael é o mais velho, ele é o mais apto. Ele é o mais capaz. Ele é o mais forte. E ainda mais diz a Escritura que ele gostava de arco e flecha. Isaac era da paz. Então Ismael era guerreiro. Então se Ismael é o mais forte, se Ismael é o mais capaz, se Ismael é o mais apto, se Ismael fala mais grosso, se Ismael tem mais força, é Ismael que vai reinar depois de Abraão. Não,
Porque Ismael tem tudo isso, mas ele não tem promessa. Oh, glória a Deus! Oh, meu... Não tem promessa. Então deixe-me dizer uma coisa, hoje à noite eu não estou olhando para vocês e procurando encontrar características e dotes de um campeão, de uma campeã. Eu não estou procurando ver quem é o mais bonito e dizer, você vai vencer, seus olhos são lindos, você vai vencer, você tem uma boa altura, você vai vencer, você tem um grande intelecto, você vai vencer, você tem poder de persuasão, você vai vencer porque você tem habilidades, você vai vencer porque você é um expert na ciência, você vai vencer porque você é um grande teólogo. Não, nada disso. Eu só quero saber uma coisa, você é filho da promessa? Crente não vence porque é forte, crente não vence porque é bonito, crente vence porque tem promessa. Tá cheio de gente lá fora mais bonito que eu, tá cheio de gente lá fora mais inteligente que eu, tá cheio de gente lá fora mais religioso que eu, tá cheio de gente lá fora mais bonzinho que eu, mais generoso que eu, mais simpático que eu. E a bênção é minha. A bênção não é dos ismaelitas que estão lá fora. A bênção são dos Isaques que abraçaram a promessa e que estão aqui dentro. Agora preste atenção no segundo ponto. Na verdade, não havia muita diferença entre eles quanto à aparência. Ambos estavam debaixo do mesmo sol, queimados. Bebiam da água comum à região, comiam a mesma comida, estavam ao redor de Abraão. Quanto à aparência, ambos foram circuncidados. Ambos. E entre os cristãos e os demais religiosos, haverá diferença? Ismael alcançou bênçãos temporais, mas a aliança foi estabelecida com Isaque. Crente nunca tem inveja quando vê ímpio prosperar, porque a bênção do ímpio, quando muito, é a bênção de Ismael, a bênção do arco e da flecha. Agarra-te à tua bênção e valoriza o que tu tens. Tu tens a bênção da promessa. Alguém, portanto, há de me perguntar, mas e se Ismael se esforçar bastante para ser como Isaque? Não adianta. Ele não vai conseguir. Ismael vai ser sempre Ismael. Isaque vai ser sempre Isaque. Porque Paulo diz que um nasceu da carne e outro nasceu do Espírito. É por isso que você tem que dizer para o religioso que está sendo muito bonzinho para poder receber a herança e a promessa uma coisa, é que ele pode comprar uma Bíblia, ele pode dançar e pular cantando os corinhos e os hinos evangélicos no meio de uma grande multidão, eles podem dar aleluia, eles podem levantar as mãos, eles podem ser salpicados de águas, eles podem bater palma, mas uma coisa eles não podem: entrar no céu se não nascerem segundo a promessa de Isaque. Hoje em dia está tudo parecido. Tem até religião de idólatra aí que estão cantando os corinhos dos crentes e batendo palma e pulando, e estão achando que vão para o mesmo céu dos crentes. Só Deus pode regenerar e só Deus pode fazer você descendência de Abraão. Porque não ache que você é descendência de Abraão porque observa a lei. Porque lá está o dedo do Batista apontando para as pedras e dizendo: não fique presumindo no seu coração, temos por pai Abraão, porque até destas pedras Deus pode suscitar descendência a Abraão. E se vocês são filhos de Abraão, manifestem a fé de Abraão, amem o Deus de Abraão e dê o testemunho de Abraão, e mostrem que vocês são semente, descendência legítima de Abraão, Isaques de Deus. Terceiro lugar, estamos concluindo já, duas condutas, duas atitudes. Quais são as duas condutas e as duas atitudes? Eu vou lhe chamar a atenção para uma coisa. Lá em Gênesis, no capítulo 16, verso 4, diz que Agar começou a humilhar Sara. Já vimos isso.
E lá em Gênesis, no capítulo 21, verso 9, diz que Ismael começou a humilhar Isaque. Ou seja, ele viu o tratamento que a mãe dava para Sara. E ele resolveu dar o mesmo tratamento para com Isaque. E Ismael estava humilhando Isaque. Agora preste atenção uma coisa. Duas condutas e duas atitudes. Agar vai ficar muito brava. E até hoje em dia, Agar fica brava hoje em dia. Vocês foi ou não foi, vocês estão encontrando com Agar. E Agar fica furiosa quando você prega para ela essa doutrina. Que doutrina? Graça, eleição, promessa, misericórdia, salvação imerecida, justificação em Cristo, regeneração pelo Espírito, perdão de pecados, tão somente pela graça de Deus. E Agar diz assim: mas por que é que Sara vai herdar se eu trabalho tão bem? Agar, você trabalha bem. Agar, você é até mais nova que Sara, mais forte que Sara. Mas se Agar trabalha tão bem, por que é que Sara é que vai ter o privilégio de ter um filho segundo a promessa? Pela mesma razão com que os ismaelitas também se irritam com a gente. Porque os ismaelitas lá de fora, os ismaelitas religiosos e legalistas, eles vão dizer: mas eu caço tão bem, Isaque não sabe pegar uma lebre. E se Ismael é tão ágil, tão destro, tão habilidoso, tão capaz, tão industrioso na sua arte de caçar, e se ele é tão forte e vigoroso, por que é que Isaque é que vai receber a promessa e não Ismael? É porque o projeto de Deus não leva em consideração as minhas habilidades e o que eu sou e o que eu posso fazer e o que eu faço. O projeto de Deus leva em conta uma coisa chamada fé, eleição, promessa e graça. Ismael pode caçoar e zombar de Isaque, da mesma forma que alguns religiosos zombam de você e zombam de mim, quando nós dizemos que estamos salvos não é pelas obras, é pela graça, que nós somos justificados mediante a fé, de que somos filhos da promessa e de que fomos eleitos antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Eles não vão entender, eles vão escarnecer, eles vão dizer que você quer ser bom demais. Não, quando nós dizemos isso tudo, não estamos dizendo que somos bons demais. Bons demais são aqueles que pretendem se justificar em suas obras. Bons demais são aqueles que querem parecer justos diante de Deus. Bons demais são aqueles que acham que podem produzir alguma coisa que vá comprar ou lhes fazer merecer o favor divino. Esse povo que está aqui é justamente o povo que reconhece que não é bom demais, pelo contrário, é ruim demais. Jesus é que é bom demais. Mas os filhos da carne nunca entenderão. Conclusão: 2 destinos. E concluo, e termino. Quem ficou com a herança? Isaque ficou com a herança. Ismael não ficou na casa. Isaque, sim. Dificilmente quem não nascer de novo suportará ficar aqui por muito tempo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: 2 destinos. Um destino de Ismael, um destino de Isaque. 2 promessas, 2 alianças, Sara e Agar. Crente, regozije-se no Senhor e não deixe Agar da lei com seus terrores, e não deixe Ismael com a força da sua lógica humana achar que vai triunfar sobre um desígnio que foi estabelecido pelo beneplácito da vontade divina antes da fundação do mundo. Ele te escolheu, Ele te elegeu em Cristo. E não olhe para você mesmo perguntando por quê e onde está o seu merecimento. Ele não existe. Só há uma palavra, é a mais simples e a mais significativa de toda a Escritura Sagrada: graça,